Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz. Mas isto está oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da sua visitação. Amém? Pode tomar o seu assento por bondade, dando glória a Deus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a adoração. Aleluia. Amados irmãos e irmãs que estão aqui nesta manhã, esta palavra é uma palavra que tem quebrantado meu coração durante algumas semanas. Estava eu estudando esta palavra para trazer aqui para as crianças. Fizemos aqui um ensino sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Estudei, montei aqui alguns recursos, tinha lido já em casa, mas quando cheguei aqui, naquela tarde de sábado, estava eu e meu filho. A tia Sheila não havia chegado ainda com as crianças. E eu peguei novamente aquela Bíblia que fica ali, todo mundo vai usando ela. Peguei e comecei a ler novamente, pastor. Mas Deus falou comigo tremendamente no meu coração. Quando eu li esta palavra, chorou. Jesus chorou. O Mestre chorou. O Rei dos Reis chorou. Ele chorou. Então eu fui comovida, de um coração quebrantado, e comecei a chorar. Quando a tia Sheila entrou, ela está aqui, pronto. Eu estava chorando, as meninas ficaram até olhando, porque será que a tia está chorando? Eu disse: estou chorando por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos comove. As atitudes de Jesus nos comovem. Aleluia. Um mestre, um salvador em lágrimas. Este é o tema que eu dei nesta manhã para esta palavra. As lágrimas de um salvador. Um amor que chora. Aleluia. E Jesus, ele chorou não um choro comum, mas um lamento profundo, carregado de compaixão. É o coração de Deus exposto diante a rejeição daquele povo, diante da rejeição de Jerusalém. Jesus chorou. Aleluia. Ele chorou. E a Bíblia, ela vai nos apontar pelo menos 3 vezes, 3 momentos em que Jesus chora. E o primeiro momento que a Bíblia vai falar que Jesus chora, aleluia, foi na morte de Lázaro. Aleluia. Quando Jesus chega até lá, aleluia, quando ele chega em simpatia ao sofrimento de Marta e Maria, Jesus chora. Aleluia. Isso já vem uma lição para mim e para você, que nós podemos sim chorar no velório dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Nós podemos nos comover com a dor do outro, porque Jesus mesmo disse que nós temos que chorar com os que choram. Aleluia. Jesus chorou e você também pode chorar. Aleluia. Quem sabe você entrou aqui nesta manhã, aleluia, chorando. Jesus está dizendo: pode chorar, pode derramar lágrimas, porque eu chorei. Aleluia. Jesus chorou e você também pode chorar. Aleluia. Em segundo lugar, ele chora aqui nesta palavra. Aleluia. Em Lucas 41, ele chora em simpatia com os problemas, aleluia, nacionais de Jerusalém. Aleluia. Ele chora porque ele sabia de todos os problemas políticos, aleluia, espirituais, religiosos que estavam acontecendo naquela nação. Isso nos convoca também a chorar, aleluia, pelo nosso município, a chorar pelo nosso
a chorar pela nossa nação brasileira, aleluia. Diante do que nós vemos muitas vezes, aleluia, do que tem acontecido, de tantas pessoas que têm apostatado a sua fé, aleluia. Mas nós devemos chorar e orar pela nossa nação, aleluia. Terceiro lugar que Jesus chorou, aleluia, foi no Getsemane. Lá o escritor de Hebreus em 5:7, ele vai nos dizer que não apenas Jesus, aleluia, suou lágrimas, mas ele chorou, ele clamava, ele orava, ele suava suor de sangue, mas ele também chorava. Aleluia. Tamanha era o seu sofrimento ali, porque o Getsemane foi um dos maiores, das maiores batalhas espirituais já vividas por alguém. Jesus sendo homem, ele era Deus, mas ele era homem, mas mesmo assim, aleluia, ele passa por uma batalha espiritual. Quantas pessoas entraram aqui nesta manhã passando por batalhas espirituais terríveis, aleluia, aquelas batalhas que doem a nossa alma, aleluia, mas Jesus também passou por isso, aleluia, e ele está ali no Getsemane, ele convida os seus discípulos para orar, mas ao invés de orar, eles estão dormindo, aleluia, aleluia, mas o segredo para nós vencermos as batalhas espirituais, Jesus já está nos ensinando aqui, é através da oração. Aleluia. Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Oh, meu Deus, aleluia. Verdade, louvado seja Deus. Tu és bom, meu Deus. Então, qual é o contexto aqui desta mensagem, dessa palavra que eu acabei de ler para vocês? Jesus chega em Jerusalém. Aleluia. E ele chegou em Jerusalém, aleluia, porque ele chegou o momento dele ser aclamado como rei, aleluia. Vale destacar que não é a primeira vez que Jesus chega em Jerusalém. A Bíblia vai nos dizer que pelo menos mais 4 vezes Jesus esteve em Jerusalém, mas essas outras vezes foram mais silenciosas, aleluia. Não houve alardes, aleluia, foi no silêncio. Jesus está em Jerusalém, mas agora não, agora, aleluia, não havia mais silêncio, teve barulho, teve festa, estava tudo preparado, aleluia, para o cumprimento daquela promessa, Jesus chegando em Jerusalém, aleluia. E a distância de onde ele estava em Jericó, aleluia, era 27 quilômetros, eram dias de viagem. E nós vemos anteriormente que Jesus vai fazer a sua peregrinação, aleluia, como a irmã cantou de Zaqueu. Jesus dormiu na casa de Zaqueu, aleluia, salvou a casa de Zaqueu. Jesus vai passando, fazendo alguns milagres, falando do reino, aleluia, da sua peregrinação até chegar em Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. E quando então ele está chegando, aleluia, ele vai parar numa cidade chamada Betfagé, aleluia, que é do lado do povoado de Betânia, a cidade do seu amigo Lázaro, a cidade das suas amigas Marta e Maria. Oh, meu Deus. E quando Jesus então chega ali, ele vai falar para 2 de seus discípulos, aleluia, irem até aquele povoado e buscar o jumentinho. Tem um jumentinho lá preparado, aleluia. E os discípulos então foram e Jesus disse para eles: se alguém perguntar, o que eu vou fazer? Por que eu preciso desse jumentinho? Diga: o mestre precisa dele. O mestre precisa dele, aleluia. Isso mostra ali a simplicidade de Jesus, porque entrar numa cidade, aleluia, em cima de um animal, era a maneira como os reis eram aclamados lá no livro de Reis. Só que Jesus não escolheu um cavalo lindo e maravilhoso, aleluia. Ele não escolheu um cavalo branco, aleluia. Ele escolheu um
aleluia. Mas então quando Jesus, aleluia, ele sobe naquele momentinho, quando ele está descendo o Monte das Oliveiras, aleluia, alguns de seus discípulos já estão ali, aleluia, com as folhas das oliveiras, gritando, aleluia, exclamando, Hosana, 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 filho de Davi, Hosana, aleluia, estão exclamando, aleluia, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, aleluia. O povo já está clamando, os discípulos que estavam com Jesus já estavam aclamando, em Jerusalém já tinha um povo esperando, que já estava também começando a aclamar, porque o Rei dos Reis estava entrando, o Rei dos Reis também está entrando aqui nesta manhã, aleluia. Não perca a oportunidade, aleluia. A presença dele já se faz real aqui, aleluia. Ó Espírito Santo de Deus. Mas no meio daquela posição alegre, aleluia, daquele coro de glórias a Deus, Jesus parou, Jesus chorou, aleluia, porque Jesus também sabia da superficialidade daquele povo. Eles sabiam que os mesmos que estavam gritando Hosana nas alturas, Hosana que quer dizer salva-nos, aleluia, os mesmos que estavam exclamando, mais tarde iriam se juntar àquele coro e dizer crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Jesus sabia da superficialidade daquele povo. E ele chora, aleluia. E aqui eu já quero abrir um parêntese para mim e para você, irmãos, porque naquela multidão havia muitas pessoas, haviam aqueles que sim, creram em Jesus, sim, que confiavam na palavra de Jesus e que creram nele, mas haviam os curiosos, haviam aqueles que haviam sido também curados por Jesus, haviam aqueles que estavam na multiplicação de pães, aleluia, que só queria aquele Jesus, aleluia, da bênção, que trazia bênção, que fazia multiplicação e que fazia milagre. E tinha um povo ali que não queria a verdadeira salvação e que entra no meio, que entra na onda, aleluia, e começa a louvar e começa a glorificar, mas não sabe nem o que eles estão falando, aleluia, aleluia. Muitas vezes nós entramos no meio da multidão. Nós entramos no meio da multidão sem saber o que nós estamos cantando. Será que nós estamos, aleluia, praticando aquilo que nós estamos cantando? Será que nós estamos praticando aquilo que nós estamos pregando? A palavra de Deus? A palavra vem nos confrontando nesta manhã. Será que eu estou praticando o que eu louvo? Será que eu estou praticando aquilo que eu prego? Aleluia. Essa palavra confronta. Ou será que nós somos os curiosos do Hosana, aleluia, que estão exclamando salva-nos, mas não querem a verdadeira salvação? Aleluia. Louvado e agradecido seja o teu nome, aleluia. As lágrimas de Jesus foram tão profundas que ele não pôde contê-las a despeito daquela ocasião de festa. Todos estavam em festa, mas Jesus chora, aleluia. E a expressão aqui chorar é a palavra grega, é o verbo klaio, que significa um choro com soluços, um choro com gemidos. Jesus lamentou sobre a cidade, ele sofreu profunda angústia, expressada por sinais de ais e gemidos de dor. Aleluia. Mas quais motivos que Jesus tinha para chorar? Aleluia. Porque a palavra tem uma palavra que também me chama a minha atenção, que é vendo. Vendo a cidade. Aleluia. Ele vê. E esse ver não é um ver superficial que a gente passa no olhar desapercebido. É um ver com a mente. É um ver que nós olhamos e analisamos os fatos. Jesus, aleluia, tem a panorama daquela cidade na sua frente. Em cima daquele jumento
quietinho, aleluia, enquanto o povo aclama, enquanto o povo louva, aleluia, ele chora, aleluia, porque ele olhou, e para todos os lados que Jesus olhou, ele encontrou motivos para chorar. Por todos os lados ele encontra motivos para chorar, aleluia. Quando ele olhou para trás, ele viu que a nação de Israel, aleluia, tinha desperdiçado as oportunidades e sido ignorantes a respeito do tempo da visitação. Ignorância espiritual, aleluia. Quando ele olha para dentro, ele vê a ignorância também e a cegueira espiritual no coração daquele povo. Eles deveriam ter conhecido a Cristo, porque Deus, aleluia, deu a palavra. Ele mandou o profeta para preparar o caminho. Quantos profetas, quantas palavras, e aquele povo ainda continuava, aleluia, com uma cegueira espiritual, aleluia, com aquela ignorância, aleluia. Quando ele olha ao seu redor, aleluia, quando ele olha ao redor, Jesus viu atividades religiosas que estavam ali, aleluia. O templo havia se transformado num covil de salteadores, aleluia. E nós sabemos que depois, aleluia, 70 anos, aleluia, depois de Cristo, Jerusalém foi saqueada, destruída, massacrada, aleluia. Jesus, ele vê, aleluia, lá na frente, o que ia acontecer, aleluia. Ele vê a religiosidade do povo, ele vê também lá na frente, aleluia, o julgamento que iria acontecer. Ele tinha muitos motivos para chorar, aleluia. Talvez você também tenha motivos para chorar, mas Jesus está dizendo: pode chorar sim, chora sim, porque eu chorei, aleluia. E tudo isso aconteceu a um povo que não reconheceu o tempo da visitação. Jesus foi enviado às ovelhas perdidas de Israel. A palavra diz em João 1,11: ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram, aleluia. Em Lucas 19,14, o povo diz: nós não queremos este homem como rei. Nós não queremos ele como rei, aleluia. Em Mateus 27:25 diz: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Aleluia. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é um cumprimento de promessa. Nos revela um cumprimento de promessa. Aleluia. E tudo se cumpriu. E Zacarias disse: se cumpriu. Aleluia. E todos os profetas disseram: se cumpriu. Aleluia. Seja profeta de Deus para quem está do seu lado nessa manhã e diga: vai se cumprir. Tia Sheila, vai se cumprir. Dayana, vai se cumprir. Lilian, vai se cumprir. Eu apresentei a Lilian para vocês. A Lilian, ela trabalha lá na minha casa uma vez na semana. Ela vai lá, aleluia, me ajudar. Se não fosse ela, o que seria de mim? O que seria de mim sem essa mulher abençoada que vai na minha casa? A gente já se conhece, já faz muito tempo que ela vai na minha casa e me ajuda. Se não fosse ela, e ela sabe que eu reconheço isso, já reconheci publicamente, estou reconhecendo novamente, porque você é especial para mim. E ela trouxe o Lucas também tem me acompanhado nas pregações, né, Lucas? E eu fiz o convite e eles estão aqui nesta manhã. Aleluia. Vai se cumprir, Lilian. Vai se cumprir. Eu creio. Pode demorar, aleluia. Pode demorar hoje, mas vai se cumprir. Aquilo que o Senhor falou vai se cumprir, porque ele não mente, aleluia. A palavra diz que ele não mente, ele não é filho do homem para que minta, aleluia. Ele cumpre as suas promessas na minha e na sua vida. Pode demorar um tempo, aleluia, mas ele cumpre, aleluia, aleluia. E agora então, irmãos, eu quero destacar para vocês 3 lições, aleluia, que eu retirei desse texto, aleluia. As lágrimas de Jesus, o que elas nos revelam nesta manhã de consagração, aleluia, em que nós à noite, aleluia,
estaremos aqui. Eu não estarei, infelizmente, porque hoje também é um dia especial para mim. Deus me preparou um final de semana tão especial que eu nem estou acreditando naquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Aleluia. Hoje à noite será a minha formatura lá na Assembleia de Deus. Aleluia. Do curso de teologia, né? E serei também oradora da turma, então a responsabilidade, Maria Alice, é grande, bem grande. Aleluia. E eu disse para o pastor que eu não estaria aqui hoje, mas Deus me trouxe aqui, aleluia, para estar na consagração. Não estarei na Santa Ceia, mas na consagração. E Deus te trouxe aqui nesta manhã, aleluia, para fazer uma reflexão, aleluia, das lágrimas de Jesus nesse dia, aleluia, que nós estaremos aqui participando da ceia do Senhor, participando do corpo e do sangue de Jesus, em memória dele, aleluia. Então, em primeiro lugar, o choro de Jesus revela o coração de Deus. O choro de Jesus revela o coração de Deus. No versículo de número 41, vai declarar então aí que Jesus chorou, aleluia. Quando ele olha para Jerusalém, ele chora. Quando nós vemos lá o profeta Jonas, quando ele olha para Nínive, aleluia, ele amaldiçoa, aleluia. Mas Jesus não amaldiçoa, aleluia. Ele chora por aquela cidade, aleluia. Ele sabia que aquela cidade haveria de ser destruída, mas ele chorou. E isso nos traz, irmãos, a compaixão de Deus por nós, aleluia. A compaixão, porque Jesus, ele era homem, mas ele era Deus. E sendo Deus, chorou, aleluia. Ele é o Deus Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que chora conosco. Ele é o Deus que está conosco, a despeito das dificuldades, a despeito daquilo que nós estamos passando. Ele é o Deus conosco. Ele se compadece do nosso sofrimento, aleluia. Ele tem visto as tuas lágrimas. Ele tem visto o que você tem passado, aleluia, as suas lágrimas no travesseiro na madrugada. Ele tem visto, mas ele não é indiferente. Ele não é indiferente comigo e com você, aleluia. Ele chora conosco porque ele nos ama, ele se importa conosco. Olha o que vai dizer lá em Oséias 11:8. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? O meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acender. Aleluia. Jesus se compadece e ele chora. Aleluia. Jesus chorou porque aquela cidade, aleluia, tinha perdido a oportunidade do tempo da visitação. Aleluia. Jesus chorou porque o povo rejeitou a oferta da graça de Deus. Ele chorou porque o povo amou mais as trevas do que a luz. Ele chorou porque a cidade virou as costas, aleluia, e rejeitou o amor de Deus. Ele chorou porque o povo preferiu a morte do que a vida, aleluia. Mas ao invés de se irar, aleluia, ao invés de ficar irado com aquele povo, aleluia, essa palavra não nos mostra um Deus irado, não é o retrato de um Deus irado, mas um Deus sensível, aleluia. Ele é sensível, ele não é indiferente. As lágrimas de Jesus nos dão uma visão profunda da sua ternura, do seu amor e da sua compaixão, aleluia. Ele tem compaixão de nós, aleluia. Quando de nós tem orado pelas nossas famílias, para a salvação das nossas famílias, dos nossos filhos, aleluia, dos nossos esposos, das nossas esposas, nós temos orado, aleluia, nós temos chorado, nós temos planteado pela nossa família, aleluia. Mas Jesus não está indiferente com o nosso choro, ele também chora, aleluia. Ele tem compaixão, aleluia, porque ele quer a salvação da nossa casa, ele quer a salvação da nossa família, aleluia. Ele não é um Deus indiferente com a sua vida,
Glória a A Deus. despeito do que você está passando, aleluia. Pode ser que Ele esteja em silêncio com você nesses dias. Você não tem ouvido, aleluia, a voz dele, aleluia. Oh, papai. Ele não tem mandado nenhum profeta te entregar nada. Ele não tem falado nada para você, aleluia. Mas Ele não está indiferente. Creia nisso, aleluia. Que enquanto Ele está em silêncio, está trabalhando por mim e por você, aleluia. O choro de Jesus revela o coração de Deus. Em segundo lugar, o choro de Jesus revela a oportunidade perdida. Verso de número 42. Ó Santo Espírito. Ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é a devida paz. Olha aí, papai. Mas isso está oculto aos teus olhos, aleluia. O nome da cidade de Jerusalém, irmãos, significava cidade da paz. Meu Deus. Jerusalém significa cidade da paz. Glória. Mas a cidade da paz rejeitou o príncipe da paz. Aleluia. Houve uma rejeição ali, irmãos. Aleluia. Houve rejeição. Aleluia. Jerusalém tinha perdido a paz porque não tinha conhecido a Deus. Um homem e uma mulher que não conhecem a Deus não tem paz. Aleluia. Quando nós olhamos ali, era um povo religioso. Era um povo que, aleluia, estava ali comemorando a Páscoa, a libertação do povo, aleluia, do Egito, da escravidão, aleluia, que eles comemoravam todos os anos, aleluia, as festas judaicas. Eles eram um povo que comemoravam, aleluia, a libertação, mas eles mesmos não queriam a libertação, aleluia. Eles não queriam a verdadeira paz, aleluia. Meu O Deus. Espírito Santo de Deus, um homem e uma mulher que não conhecem a Deus, não tem paz. Olha o que a palavra diz em Isaías 57, 20. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo para os perversos, diz a Deus, meu Deus, não há paz. Para os perversos não há paz. Porque a verdadeira paz só Jesus pode nos dar. É só Ele que traz a verdadeira paz. Mas a verdadeira paz não é a ausência de sofrimento. A verdadeira paz não é a ausência de tribulação. A verdadeira paz não é a ausência de tempestades. Aleluia. Não é a ausência de dificuldade. Não é a ausência de escassez. Não é a ausência de porta fechada. Aleluia. Ó grande Deus. Não é. A paz que Jesus nos dá, aleluia, é a verdadeira paz, aleluia. É quando o nosso coração, aleluia, a despeito daquilo que nós estamos passando, o nosso coração está sossegado, aleluia, porque nós estamos confiando plenamente em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós confiamos que as tempestades não duram para sempre, aleluia, que as dificuldades não duram para sempre, que as provações não duram para sempre, aleluia, que os processos que nós passamos não duram para sempre, e por isso nós ficamos em paz, aleluia, porque só Jesus pode nos dar essa paz que o mundo não pode nos dar, aleluia. Quando eu estava no mundo, eu não sentia paz, aleluia. Eu ia buscar paz e alegria em outras coisas. Eu pensava que tinha encontrado, mas eu não encontrei. Porque quando eu deitava a cabeça no travesseiro, eu não tinha paz. Eu não tinha paz. Mas quando Jesus entrou na minha vida, aleluia, me tirou da escravidão, do pecado, eu fui conhecer o que é a verdadeira. É só Ele que pode nos dar a verdadeira paz, aleluia. Louvado seja Deus. A glória de Deus estava naquela cidade. Louvado seja A palavra, aleluia, foi pregada naquela cidade. Os profetas anunciaram naquela cidade. Os sacerdotes nunca deixavam o fogo do altar do templo se apagar. Aleluia. A cidade vivia em permanente vigília e adoração. Aleluia. Mas a despeito do templo, a despeito do culto, a
tempo da palavra, das orações, dos sacrifícios, o povo perdeu a oportunidade da visitação. É muito grave, irmãos. Eu temo em dizer isto, que talvez algumas pessoas que entraram aqui nesta noite, nesta manhã, que entraram aqui, nós podemos às vezes vir no culto, adorar a Deus no culto, ouvir a palavra de Deus no culto, aleluia, orar no culto, louvar, aleluia, no culto, mas muitas vezes nós estamos perdendo o tempo da visitação, porque muitas vezes nós estamos aqui por religiosidade, aleluia, a gente, eu vou hoje no culto só por ir, mas o seu coração não está verdadeiramente dentro do culto, aleluia, ainda mais no culto à noite que é de Santa Ceia, é um culto diferente, aleluia, eu não posso chegar aqui, aleluia, por religiosidade, porque eu preciso participar da Santa Ceia e ponto, mas eu nem sei o significado da Santa Ceia. Eu não reconheço o sacrifício que Jesus fez por mim, aleluia. Eu venho por religiosidade no culto, aleluia. Muitas vezes, irmãos, isso pode acontecer na igreja, aleluia. Porque pode ser que no nosso inconsciente a gente pensa que está adorando de verdade. No nosso inconsciente a gente está orando de verdade. No nosso inconsciente a gente está escutando uma palavra, mas dentro do coração não, aleluia. Dentro do coração não, há uma cegueira espiritual que não nos faz enxergar, aleluia, o verdadeiro significado de estarmos aqui, aleluia, para adorar a Deus e participar da Santa Ceia, aleluia. Oh, grande Deus. Oh, meu Deus. O Senhor é tremendo, Pai. Oh, Senhor, louvado e agradecido seja o teu nome. Eles estavam ocupados demais. O Senhor é tremendo. Muitas vezes estamos ocupados demais com tantas coisas. Tantas coisas nos ocupam e nós perdemos o tempo da visitação de Deus na nossa vida. Aleluia. Quem sabe se você está com tanta coisa na sua cabeça, tantas preocupações, hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, talvez você tenha, aí a tua agenda está cheia de coisas para fazer. Aleluia. Quantas coisas para você fazer na sua casa, no seu trabalho, com seus filhos. Aleluia. E você fica ocupado demais. Aleluia, e você perde o tempo da visitação de Deus na sua vida, aleluia. A presença de Deus passa desapercebido muitas vezes, aleluia, por causa das distrações, aleluia. É verdade. Oh, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor. Oh, Senhor. Aquele povo, aleluia, estava ocupado demais com a sua religiosidade e perdeu o tempo, aleluia, que Jesus estava ali com eles, aleluia. Eles perderam esse tempo. É um aviso de Deus para nós hoje. Ele nos chama a reconhecer e estarmos atentos, aleluia, o tempo que Deus nos visita. Glória. Às vezes estamos envolvidos com tantas coisas, aleluia, que nós perdemos a presença de Deus, aleluia. Será que nós estamos dispostos nessa manhã a aceitar a verdadeira paz, aleluia, que só Ele pode nos dar? Aquele povo estava com cegueira espiritual. Que o Senhor possa tirar a venda de alguns olhos, aleluia, nesta manhã, aleluia. Porque a palavra diz, aleluia, aleluia, que estava oculto aos olhos deles. Glória. Venha tirando a venda dos nossos olhos, para que possamos enxergar, Senhor, a sua visitação na nossa vida, a sua presença, Senhor, na nossa vida, Pai. Não só dentro da igreja, Senhor, mas nos ambientes em que nós estamos, Glória. Pai, que a sua presença possa ser real. Em último lugar, já estou concluindo, o choro de Jesus revela a realidade do seu julgamento. O choro de Jesus revela a realidade do julgamento, verso de número 43, aleluia. Verso 43 diz assim: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão, não vai sobrar pedra sobre pedra. Aleluia. Os discípulos, quando viram Jerusalém, ficaram falando assim para Jesus: olha que monumental, que cidade linda, que templo
aquilo lindo. Os olhos deles brilharam naquele tempo. Os olhos deles brilharam naquela cidade. Mas Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. É forte, irmãos. Essa palavra é forte. E nós sabemos que Jesus estava aqui profetizando. Eu quero fazer outro parêntese aqui. Enquanto Jesus profetiza, ele chora, pastor. Enquanto Jesus profetiza, ele chora. Aleluia. Isso vem uma lição para nós que será que nós estamos subindo no púlpito? Será que nós estamos orando, aleluia, com o coração seco demais? Será que nós estamos cantando com o coração seco demais? Será que nós estamos pregando a palavra de Deus com o coração seco demais? Aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus, quando ele chega lá, ele chora. Quando ele chora, ele começa a falar. Quando ele começa a falar, ele começa a profetizar. Ele profetiza chorando, aleluia. É um convite para mim e para você, aleluia. Nós precisamos quebrantar o nosso coração diante de Deus. Aleluia. Glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória Nós ao sabemos Pai. que no ano 70 depois de Cristo, Tito Vespasiano, aleluia, acontece ali uma tragédia. Meu Deus. Aleluia. Roma invade Jerusalém brutalmente. Foi sangrento, foi brutal. Cerca de 600 pessoas morreram de fome, de pestilência, passados a fio da espada. Mulheres, aleluia, devoraram a carne dos seus próprios. Meu Deus. Meu Deus. É forte. Mulheres devoraram a carne dos seus próprios Glória a filhos. Deus. Jerusalém foi destruída. A palavra, a profecia de Jesus se cumpriu 70 anos depois. Aleluia. Porque, aleluia, a rejeição ao Messias traz juízo. A rejeição ao Messias traz juízo. Mas nada do que aconteceu em Jerusalém é comparado à destruição da nossa alma. Glória a Porque Deus. Jerusalém representa a mim e a você. Jerusalém representa a igreja. Jerusalém representa a nós. Aleluia. E não há destruição maior, aleluia, que a perdição eterna. Aleluia. Não há prejuízo maior que a perdição eterna. E esse povo, aleluia, havia perdido a oportunidade, havia desprezado a visitação de Jesus, aleluia, e agora vem o juízo sobre eles. Glória a Deus. Jesus só chora, porque sabe que a rejeição ao Messias traz juízo. Mas algo me chama a atenção aqui, porque até no anúncio do juízo é feito com lágrimas. Até o anúncio do juízo é feito com lágrimas. O aviso dele foi feito com lágrimas, porque em Ezequiel 33:11 diz que ele não tem prazer na morte do Meu ímpio. Deus. É verdade. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Aleluia. Ele não tem prazer na morte espiritual. Quem sabe de muitos que já estiveram aqui nesta igreja, mas que hoje voltaram para o mundo, estão vivendo as coisas do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus não é indiferente, aleluia. Ele não tem prazer nessas mortes. Ele não tem prazer nessas mortes. Ele não tem prazer, aleluia, naquele filho seu que está lá no mundo das drogas. Ele não tem prazer. Ele não tem prazer naquele, quem sabe se seu filho está no mundo da prostituição, das drogas, da violência, aleluia, do tráfico. Está no mundo perdido, aleluia. Mas ele não tem prazer na morte do ímpio, aleluia. Ele faz essa profecia do juízo com lágrimas nos olhos, aleluia. Jesus se compadece, aleluia, daquele povo, mesmo sabendo da rejeição, mesmo quando nós rejeitamos ele, aleluia. Oh, meu ele Deus. chora por nós, aleluia. Oh, meu Deus. Quando eu estava lendo isso, eu me lembrei das vezes que eu rejeitei Jesus na minha vida, que eu virei as costas para ele, eu rejeitei ele e fui viver as coisas do mundo, aleluia. Meu Deus. Mas ele, aleluia, não me desprezou, aleluia. Eu rejeitei
rejeitei, mas Ele não me rejeitou. Aleluia. Ele não teve prazer, aleluia, naquilo que eu estava passando. E Ele me deu uma nova chance. Ele nos dá nova chance, aleluia. Aleluia, Ele perdoa os nossos pecados e nos dá nova oportunidade, aleluia. Quem sabe tem alguém dentro desta live em casa, aleluia, e tem se desviado dos caminhos do Senhor, mas o Senhor te convida nesta manhã a se voltar para Ele de todo o coração, com o coração arrependido. Volta para Jesus, aleluia, volta para Ele, porque Ele não tem prazer na sua queda, Ele não tem prazer, aleluia, que você está com o pé lá na sala do pecado, Ele não tem prazer nisso, aleluia, Ele quer de volta, aleluia, Ele quer de volta, aleluia. Jesus é assim, maravilhoso. Ó Espírito Santo de Deus, Ele avisou com lágrimas, aleluia, o juízo de Deus é real, irmãos, mas o amor dele precede. As lágrimas de Jesus nos alertam. Ainda há tempo para nos voltarmos a Ele. Ainda há Meu Deus, tempo. ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo, aleluia. É um convite para nós nos voltarmos para Ele de todo o nosso coração, aleluia. Nesse dia, aleluia, de Santa Ceia, aleluia, de voltarmos para Ele com o nosso coração quebrantado, aleluia, de aproveitarmos o tempo da visitação dEle, porque a presença dEle nesse ambiente é real e nós não podemos perder o tempo da visitação na nossa vida por distrações, por religiosidade, aleluia. Não podemos estar vivendo em uma cegueira espiritual, aleluia. O Senhor nos convida nesta manhã, aleluia, a refletir, porque Jesus ainda chora. Glória a Deus. Ele chorou e ainda chora por corações endurecidos. Jesus chora por corações endurecidos. Ele chora pela nossa família. Ele chora pela nossa casa. Ele chora pela igreja. Ele chora pela nação brasileira. Ele chora por Jacarezinho. Ele chora pelo bairro Aeroporto. Ele chora por essa rua, pelos bares que estão em cada esquina. Ele chora. Aleluia. Ele chora. Aleluia. E é um convite para nós, aleluia, hoje, reconhecer, aleluia, o Rei dos Reis. Ele estava entrando em Jerusalém, mas não reconheceram, não queriam Ele como Rei, aleluia. Só queriam as bênçãos, só queriam os milagres, só queriam a multiplicação de pães, mas não queria aceitar, aleluia, a salvação, que Ele era o Rei dos Reis que traria a salvação para eles, aleluia. Não queriam aceitar, aleluia, a cruz, porque é muito fácil ficar perto de Jesus quando está tudo bem. Na calmaria tinha muita multidão perto de Jesus, na hora dos milagres tinha muita gente perto de Jesus, aleluia. Na hora da multiplicação de pães, tinha milhares e milhares de pessoas lá, aleluia. Mas quando chegou a cruz, quando chegou a dor, quando chegou a perseguição, aleluia, muitos se afastaram de Jesus e até os discípulos viraram as costas para Jesus. Até Pedro, que dizia que amava Ele, aleluia, negou Jesus, aleluia. Mas nós vemos, e me lembro da pregação que fiz lá no Brasil para Cristo, Maria Madalena ficou perto de Jesus, aleluia. Maria Madalena estava do lado de Jesus, aleluia, na prisão, aleluia, na crucificação, ela estava lá. A palavra diz que de longe as mulheres olhavam a cruz, estavam perto da cruz. Maria Madalena estava perto da cruz, os discípulos estavam lá na casa deles, Maria Madalena estava lá perto da cruz, aleluia. Ela não saiu de perto dele, aleluia, mas João 20, aleluia, vai dizer que ela estava perto do túmulo de Jesus. Enquanto os discípulos estavam dormindo na casa deles, Maria Madalena acorda de manhã, aleluia, acorda de madrugada com aquelas especiarias. Aleluia. Ela não viu, aleluia, as dificuldades.
dificuldades, aleluia. Ela não viu a perseguição, aleluia. Ela foi uma mulher corajosa, de coração agradecido, porque o mestre, ela reconhecia o que o mestre tinha feito na vida dela, aleluia. E ela estava ali, aleluia. E foi a primeira a ver Jesus ressuscitado, porque ela não saiu de perto de Jesus. Não saia de perto de Jesus, irmãos. Porque nós também, aleluia, enfrentamos dificuldades, carregamos a cruz também com Jesus, aleluia. Eu não sei o peso que está a sua cruz, mas o Senhor te diz nessa manhã: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Promessa de alívio. Ele está vindo com alívio e com escape para a nossa vida, irmãos. Não saia de perto dele, se coloque de pé nesta manhã. Pastor, consegue colocar o louvor de Getsêmani? Esse louvor, não louvor mesmo. Esse é o fundo musical, né? Que nós nessa manhã possamos sair daqui com o nosso coração quebrantado, irmãos. Porque Jesus chorou. Essa palavra não pode ficar desapercebida na nossa vida, irmãos. Ela tem uma profundidade muito grande, irmãos. Aleluia. O Senhor quer quebrantar o nosso coração nesse domingo de Santa Ceia. Ele quer quebrantar o seu coração. Que você venha nesta noite aqui diferente. Que você não venha para essa Santa Ceia igual as outras vezes que você já veio. Que você entre aqui pelaquela porta nesta noite com um coração diferente. Lembrando das lágrimas de Jesus. Lembrando do sangue que Ele derramou naquela cruz por você, por amor a você. Cada gota de sangue, cada chicotada que Ele levou naqueles homens. Aleluia. Aleluia. Todas as provocações, tudo que Ele passou por mim e por você, você precisa reconhecer. Se Ele chorou,